Olá! Cangaço Novo, a mais nova série brasileira da Amazon Prime, é uma das melhores séries de 2023. Não séries brasileiras, séries. Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, a primeira temporada de Cangaço Novo é uma aula de como o audiovisual nacional deve ser. E uma série que você deve ver. E por que você deve ver? Aliás, porque é uma das melhores da atualidade. Vem comigo que eu te explico. Júnior Guimarães, tomada 1. A série conta a história de Ubaldo, vivido por Alan Souza Lima, que descobre ser filho de um falecido cangaceiro que lhe deixou uma herança no interior do Ceará. Então, ele viaja até a cidade de Cratará para reivindicar sua parte e tentar salvar a vida de seu pai adotivo. Porém, precisa se adaptar à realidade local e também enfrentar a resistência da sua irmã Dinorá, vivida por Alice Carvalho. A série já começa interessante pelo título, Cangaço Novo. Quando a gente pensa na palavra cangaço, o que vem na cabeça? Eu penso em Lampião, aliás, Lampião e Maria Bonita, sertão nordestino, pobreza, banditismo social, enfrentamento à polícia, enfim, eu penso em tudo isso. O cangaço foi um movimento social lá no Nordeste que aconteceu ainda no tempo do Dom Pedro II, no tempo do Império, e que ganhou muita força já no período da República, especialmente nas décadas de 1920 e 1930. E os cangaceiros daquela época, eles tinham essa característica de seminomadismo e de banditismo social, ou seja, de cometer infrações, crimes mesmo, tipo assaltar bancos, e tudo para fazer essa justiça social com as classes menos favorecidas, como, por exemplo, pegar o dinheiro dos bancos e distribuir para os pobres. Mas também tinham aquelas pessoas que entravam nesse mundo como desculpa para cometer crimes deliberadamente, sem compromisso nenhum com justiça social. Inclusive, alguns deles até cometiam estupros. E por causa desse desmoronamento interno, e principalmente por causa da falta de força suficiente para enfrentar as autoridades, o cangaço acabou perdendo força. E depois de muitas décadas no ostracismo, o cangaço voltaria no final do milênio, simbolizado por um cara chamado Valdetário Carneiro, que depois de sofrer uma injustiça pela polícia, ele buscou vingança e acabou virando um cangaceiro, uma espécie de neocangaceiro. E é essa história de Valdetário Carneiro que virou inspiração para a série Cangaço Novo. Cangaço Novo é uma série carregada de talento, estilo, brabeza e nordestinidade, com uma identidade que é muito própria e que foge de qualquer estereótipo das novelas que tentam imitar nordestinos falando. Não, aqui tudo soa muito autêntico. Muito porque o próprio elenco é majoritariamente nordestino e isso ajuda muito. E ela faz uma leitura de como a natureza cangaceira é capaz de desenterrar até as raízes mais profundas, já que o protagonista ele é um cara frustrado, ele é cosmopolita e que se depara diante de um cenário, diante de um mundo ao qual ele acha que não pertence. E esse pertencimento ele é desenvolvido por um roteiro muito bem escrito e que valoriza essa gama de personagens que ele traz, com diálogos muito fluidos e que também ganham muita força com a dedicação do elenco. Vou chegar no elenco daqui a pouco. A apresentação dos personagens e desse novo mundo ele é propositalmente tumultuado nos 3 primeiros episódios. Somente no 4º episódio que existe algum descanso na série, tipo aquela pausa para respirar. E é justamente nesse episódio que é onde emerge essa parte mais substancial da série, que é a questão da injustiça social, dos resquícios ainda ativos do antigo coronelismo e esse eterno enfrentamento das classes menos favorecidas contra os desmandos dos mandatários locais. E essa denúncia poderia cair naquela armadilha de querer fazer o público se revoltar a qualquer preço, mas não, essa mensagem, essa relevância nunca cai no maniqueísmo barato. Pelo contrário, ela é muito bem incorporada, sem deixar de lado, claro, a brabeza da narrativa. E que narrativa! O trabalho de edição é muito ágil, é muito dinâmico e ele anda de mãos dadas com o roteiro para fazer a história andar
e até correr quando precisa. A fotografia é muito detalhista e ela traz um olhar que enxerga aquele ambiente da forma que precisamos enxergar. E é esse olhar que engrandece a trama, e esse engrandecimento ele acaba funcionando de forma muito particular, tanto no presente quanto nos flashbacks. E esses flashbacks, que acontecem no início de cada episódio, para mim já entraram nos anais do audiovisual brasileiro. Tamanha é a beleza com que elas foram criadas. Além disso, a série tem cenas de ação muito bem feitas, cheias de adrenalina e cheias de riscos também, e faz a gente até inclusive temer pelo futuro dos personagens. Um trabalho muito bem feito dos diretores Fábio Mendonça e Ali Muritiba, que não se furtam em buscar inspirações hollywoodianas para compor algumas cenas. Como, por exemplo, a cena da perseguição de carro, que é claramente inspirada em Mad Max, Estrada da Fúria, e uma parte da trama que lembra muito a série Breaking Bad. Mas o próprio cinema nordestino também inspirou essa série, como é o caso do filme Baile Perfumado, de 1996, que também fala sobre cangaço e também sobre nordestinidade, que são elementos muito presentes e muito vivos aqui em Cangaço Novo. Viu como essa série é braba até nas referências? E por falar em brabeza e em Breaking Bad, que é uma série que fala sobre transformação, só elogios para Alan Souza Lima, que interpreta o Ubaldo, protagonista da série. Ele consegue transmitir essa sensação de desconforto no lugar onde ele está, e desconforto maior ainda quando ele chega na cidade de Cratará e ele é recebido daquele jeito ambíguo, onde uns estão louvando a presença dele e outros estão repudiando. Esse conflito interno entre o eu cosmopolita e o eu neocangaceiro é muito bem passado pra gente pelo ator. Tainá Duarte interpreta a Dilvânia, que é a irmã do Ubaldo e a primeira que recebe ele bem, e ela consegue representar muito bem essa religiosidade que acerca a pobreza nordestina e esse olhar de esperança também. Gente, a cena em que ela vê ele pela primeira vez, o olhar que ela dá de esperança, de uma felicidade também por reencontrar o irmão, nossa, é uma coisa muito linda e muito comovente. Ao contrário de Dinorá, a outra irmã de Ubaldo, que é interpretado com uma visceralidade assombrosa por Alice Carvalho. Lembra daquela cena de Ghost, do Outro Lado da Vida, em que aquele fantasma que consegue pegar nos objetos tenta ensinar o Sam a fazer a mesma coisa? E ele fala que tem que pegar os sentimentos, raiva, ódio, trazer tudo para dentro do seu estômago? Pois é, eu acho que essa atriz acabou fazendo isso ao compor essa personagem, porque a gente consegue sentir essa fúria, essa determinação, garra e muita mágoa também, e acaba tudo isso misturado e sendo manifestado de uma forma muito agressiva. Quando ela está presente na cena, ela rouba toda a série para ela. Sem dúvida, é a melhor coisa de todo o Cangaço Novo. A Hermila Guedes também está na série, interpretando Lady Anne, e que acaba se envolvendo com o Ubaldo. Eu amei a atuação da Marcélia Cartacho, que faz a Zeza, que ela é uma figura materna da Dinorá e da Dilvânia, e agora do Ubaldo, e também do Ricardo Blatt, que é a figura paterna do Ubaldo, o pai adotivo dele. Ambos veteranos, ambos em atuações simplesmente lindas e impecáveis. Luiz Carlos Vasconcelos também está na série, ele interpreta o pai do prefeito local e que também faz aquele político manipulador, inclusive com o próprio filho, e que também atuou em Baile Perfumado. Aliás, Baile Perfumado foi a estreia dele nos cinemas, e é muito legal ver ele aqui nessa série, que é uma espécie de sucessora daquele filme. E todo o restante do elenco está muito bem também, especialmente os cangaceiros, aliás, os neocangaceiros, que fazem parte da gangue da Dinorá. Com exceção do Ameaço, que é interpretado pelo Rodrigo Garcia, porque os palavrões que ele fala não parecem muito autênticos, eu acho que soam um pouco mais forçados do que o normal. Ao contrário do que acontece com Dinorá, por exemplo, que os palavrões que ela fala têm todo um contexto de mágoa e de feridas sociais. E nele parece um pouco mais gratuito. Mas o personagem dele é muito bem escrito e é importante, especialmente nos últimos episódios. O que me incomodou um pouco foi só essa composição mesmo. Mas é isso, é um incômodo, não é um problema que afete a série, que diminua a série de alguma forma. Muito pelo contrário. Cangaço Novo é uma série estilosa, poderosa, identitária e um exemplo de como deve trabalhar o audiovisual brasileiro, inclusive no cinema. E reafirmo, Cangaço Novo é uma das melhores séries de 2023. Eu me organizando, posso desorganizar. Eu desorganizando, posso me organizar. Eu me organizando, posso desorganizar.
Eu sou o Baldo Vaqueiro! Agora é sua vez. Já assistiu a Cangaço Novo? O que você achou do trabalho de direção, do trabalho de roteiro, das atuações? Você gostou ou não gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gostou do vídeo? Então aperta no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs de produções nacionais. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!